Do you see that for you? Sure. You want that? I think everybody eventually, not everybody, but I think that, eventually when the time is right, absolutely, yeah. But does married life seem a little boring to you? Does it seem boring? A little sedate? No, I've seen interesting marriages and I've seen not interesting marriages. Mas a vida conjugal lhe parece um pouco entediante, Chara, um pouco sossegada demais. Não, já vi casamentos interessantes e já vi casamentos nada interessantes. Você os ama. Como? Você me ama. Todos nós nos lembramos dele como Jack, de Titanic, jovem, destemido e perdidamente apaixonado. Mas Leonardo DiCaprio é muito mais do que aquele papel inesquecível. Ao longo dos anos, tornou-se uma das maiores estrelas de Hollywood. Oscars, filmes de sucesso, momentos no tapete vermelho. Ele já fez de tudo. Contudo, enquanto sua carreira decolava, sua vida pessoal permanecia complicada, especialmente no que diz respeito ao amor. Aos 50 anos, Leo namorou supermodelos, terminou um relacionamento sério e evitou uma grande pergunta. Por que ele nunca se casou? Pois bem, a espera acabou. Pela primeira vez, DiCaprio finalmente revela a verdadeira razão por trás dessa decisão que tomou ao longo da vida. Acompanhe-nos enquanto exploramos sua vida pessoal e descobrimos a verdade honesta sobre por que Leonardo DiCaprio afirma que nunca caminhará até o altar. De uma pequena casa em Los Angeles à fama mundial, Leonardo DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Filho único de Moline, secretária jurídica, e George DiCaprio, artista, seus pais se conheceram na faculdade e, após se formarem, mudaram-se para Los Angeles. Leonardo recebeu seu nome quando sua mãe sentiu seu primeiro chute enquanto admirava uma pintura de Leonardo da Vinci em um museu na Itália. Quando Leonardo ainda era um bebê, seus pais se separaram. George havia se apaixonado por outra mulher e saiu de casa, mas ambos os pais desejavam criá-lo juntos. Assim, passaram a morar em casas vizinhas com um jardim compartilhado. George ficou com sua nova namorada e o filho dela, Adam Ferrara. Leonardo tornou-se próximo de Adam e até o admirava. Enquanto crescia, Leonardo e sua mãe mudaram-se várias vezes por Los Angeles, incluindo um bairro chamado Los Feliz. Ele já disse que seus pais tinham um estilo de vida muito boêmio e que cresceu em uma região difícil, cercada por crime e pobreza. Mesmo assim, sempre admirou e confiou em seus pais. Frequentou algumas escolas, entre elas o Los Angeles Center for Enriched Studies e a John Marshall High School. Porém, Leonardo não gostava da escola tradicional. O que ele realmente queria era atuar. Sonhava mais alto do que as salas de aula. Quando criança, Leonardo sonhava em ser biólogo marinho ou ator. Escolheu a atuação porque adorava se apresentar. Gostava de imitar pessoas, fazer caretas e observar as reações dos outros. Seu amor pela atuação começou cedo. Ele conta que tudo começou aos 2 anos de idade, quando dançou em um palco durante um festival e fez as pessoas sorrirem. Seu interesse cresceu ainda mais quando viu seu meio-irmão Adam receber pagamento por um comercial de TV. Aquele trabalho rendeu a Adam $50 mil, e Léo percebeu que era possível alcançar. Mais tarde, tentou atuar no programa infantil Romper Room, mas afirma ter sido expulso por ser muito agitado. A apresentadora, no entanto, nega essa versão. Em determinado momento, Leonardo quase desistiu da atuação para se dedicar ao breakdance, após conquistar o 2º lugar em um concurso na Alemanha. Aos 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego de verdade, um comercial para os carrinhos Matchbox. Isso abriu portas, e logo ele fez propagandas para Kraft Singles, Applejack e Bubble Yum. Mas não foi fácil chegar lá. Passou 1 ano e meio tentando encontrar um agente. Um deles chegou a sugerir que mudasse seu nome para Lenny Williams, para soar mais americano. Ele recusou. Com o apoio do pai, continuou tentando. Finalmente, um amigo da família o ajudou a chamar a atenção de diretores de elenco, e logo Léo participou de cerca de 20 comerciais. Começando pequeno, pensando grande. Seu primeiro papel de atuação de verdade veio em 1989, quando interpretou Glenn em 2 episódios de The New Lassie. Depois disso,
Teve pequenos papéis em Santa Bárbara e na série The Outsiders. Sua grande oportunidade surgiu quando entrou para o elenco da série Parenthood, interpretando Gary Buckman, um adolescente problemático. Ele levou o papel a sério e estudou a atuação de Joaquim Fênix no filme original. Seu trabalho em Parenthood e Santa Bárbara lhe rendeu 2 indicações a prêmios juvenis e cinematográficos. Na mesma época, participou do programa de Auditório Funhouse, onde precisava realizar desafios engraçados, como pescar um peixe com os dentes. Mesmo jovem, Léo já demonstrava muita energia e disposição para entreter. Em 1991, Leonardo estreou no cinema com Critères 3, um filme de terror. Mais tarde, brincou dizendo que foi um dos piores filmes de todos os tempos e algo do qual não se orgulhava. No mesmo ano, interpretou Luke Braver, um garoto sem teto, na série Growing Pains. Os produtores o contrataram para atrair um público mais jovem, especialmente meninas. A atriz Joanna Cairns disse que Leonardo era inteligente, brincalhão e gostava de fazer piadas. Embora as audiências não tenham melhorado, Léo recebeu outra indicação a prêmio por sua atuação, ganhando respeito em Hollywood. Em 1992, teve uma pequena participação em Poison Ivy, mas algo muito maior estava por vir. Foi escolhido por Robert De Niro para estrelar This Boy's Life, baseado na história real do escritor Tobias Wolff. Léo interpretou Toby, um adolescente problemático com um padrasto difícil, papel vivido por De Niro. Foi um desafio intenso, e Léo teve muito a aprender. O diretor Michael Caton Jones disse que, no início, Léo não sabia como atuar em um set profissional, por isso usou um método rigoroso para ensiná-lo. Léo levou as lições a sério. O filme recebeu elogios, especialmente pela forma como Léo retratou o amadurecimento de seu personagem. Os críticos ficaram impressionados, e This Boy's Life foi o filme que fez as pessoas começarem a notá-lo. Mas ele não parou por aí. Apenas um ano depois, entregou uma atuação poderosa em What Is Eating Gilbert Grape, interpretando um jovem com deficiência intelectual. Esse papel lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. As pessoas ficaram surpresas com a autenticidade e a profundidade emocional de sua atuação. Leonardo continuou sua ascensão. Estrelou os romances Romeu mais Julieta, em 1996, e Titanic, em 1997. Ambos foram grandes sucessos, especialmente Titanic, que se tornou o filme de maior bilheteria da época e o transformou em uma superestrela global. De repente, todo mundo sabia quem era Leonardo DiCaprio. Os fãs o adoravam, mas ele não queria ficar preso eternamente ao rótulo de galã romântico. Por isso, assumiu uma pausa e voltou com um novo plano. Ele queria experimentar papéis diferentes. Em 2002, estrelou em Pegue-me Se For Capaz e Gangs of New York. Este último filme foi a primeira vez que trabalhou com o diretor Martin Scorsese. Mais tarde, fizeram diversos filmes juntos e tornaram-se uma dupla sólida. Léo continuou assumindo papéis sérios. Interpretou um empresário problemático em O Aviador, 2004, um contrabandista de diamantes em Diamante de Sangue, 2006, e um policial em Os Infiltrados, 2006. Cada papel revelava um novo lado dele. Em 2008, interpretou um homem casado em Estrada para a Liberdade. Sua atuação sempre foi profunda e intensa. Na década de 2010, manteve seu ritmo forte, estrelando em A Origem, Django Livre e O Lobo de Wall Street. Em 2015, finalmente ganhou um Oscar por O Regresso, no qual interpretou um fronteiriço lutando pela sobrevivência. Posteriormente, apareceu em Era Uma Vez em Hollywood e Não Olhe Para Cima. Mais recentemente, estrelou Assassinos da Flor do Mal em 2023. Além das telas, Leonardo não se limitou apenas à atuação. Ele fundou uma produtora chamada Ion Way Productions, que ajudou a produzir muitos de seus filmes e uma série de TV chamada Greysburg. Também ficou conhecido por outra causa, a proteção do planeta. Criou a Fundação Leonardo DiCaprio para aumentar a conscientização ambiental. Em 2005, a França lhe concedeu uma grande honraria, nomeando o comandante da Ordem das Artes e das Letras por seu trabalho nas artes.
Em 2016, a revista Time o elegeu uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Além disso, tornou-se mensageiro da paz das Nações Unidas, o que significa que fala abertamente sobre questões globais, especialmente sobre as mudanças climáticas. Com o tempo, tornou-se um símbolo de alguém que usa sua fama para algo maior. Em 2022, fãs o elegeram como um dos 50 maiores atores de todos os tempos numa pesquisa da revista Empire. Mas, por trás de toda essa fama e sucesso, havia sempre uma pergunta que as pessoas continuavam fazendo: por que Leonardo DiCaprio nunca se casou? Essa questão o acompanhou por toda parte. E agora, aos 50 anos, Leo está finalmente pronto para respondê-la. Para entender todo o contexto, vamos examinar mais de perto seus relacionamentos desde o início. O ator que namorou as mulheres mais cobiçadas e belas do mundo. Dos seus 20 e poucos anos até os 30 e tantos, a vida amorosa de DiCaprio foi um turbilhão. Foi associado a supermodelos como Naomi Campbell, Kristen Zellweger e Ellie Macherson. Depois vieram as atrizes. Namorou publicamente Blake Lively, Tony Garrett e Erin e Atherton. Cada relacionamento parecia ser um novo capítulo numa série interminável de romances de alto perfil. A imprensa acompanhava cada passo, analisava cada término e especulava sobre as razões por trás desse ciclo aparentemente infinito de relacionamentos. Mas, por trás dessa fachada glamourosa, começava a surgir um padrão. Os relacionamentos de DiCaprio raramente duravam mais do que alguns anos. Embora claramente apreciasse a atenção e a companhia, algo o impedia de se estabelecer. E esse algo, como ele agora revelou, está profundamente ligado ao seu medo arraigado de compromisso. DiCaprio falou abertamente sobre suas preocupações de que o casamento pudesse sufocar sua liberdade criativa. Disse temer a perda de independência e as exigências de um relacionamento de longo prazo. Também expressou receio de se sentir preso ou controlado, algo que sempre resistiu com veemência. Frequentemente busca mulheres ambiciosas e determinadas, mas reconhece que essas mesmas qualidades podem tornar ainda mais desafiador manter um compromisso duradouro. Ele precisa de espaço e flexibilidade para perseguir suas paixões, tanto na tela quanto fora dela, e percebeu que o casamento, pelo menos na versão tradicional, tornaria isso quase impossível. Ele também falou sobre como o divórcio dos pais influenciou sua visão sobre relacionamentos. Afirma ter testemunhado de perto os desafios e complexidades do matrimônio, e por isso é cauteloso em repetir esses padrões. Quer proteger-se da dor emocional e da decepção que viu na vida de outras pessoas. Mas não se trata apenas de medo e autopreservação. A relutância de DiCaprio em se casar também deriva do desejo de viver a vida em seus próprios termos. Sempre foi um espírito profundamente independente e não está disposto a abrir mão dessa independência por pressões sociais ou pelas exigências de um relacionamento convencional. Observou colegas do meio artístico se estabelecerem e formarem famílias. Alguns expressaram felicidade e realização, enquanto outros parecem lutar para equilibrar carreira e vida pessoal. DiCaprio hesitou em dar esse passo. Priorizou sua carreira e suas paixões e não está disposto a sacrificar essas prioridades por um relacionamento, por mais forte que seja. Agora, ao entrar na casa dos 50, finalmente aceitou plenamente suas escolhas. Percebeu que não precisa do casamento para encontrar felicidade ou realização. Está cercado por um círculo próximo de amigos e familiares e está profundamente comprometido com seu trabalho, tanto como ator quanto como ativista ambiental. Tem um renovado senso de propósito e está satisfeito com a vida que construiu para si mesmo. A decisão de Leonardo DiCaprio de permanecer solteiro é um testemunho de seu compromisso inabalável com seus próprios valores e aspirações. É um lembrete de que não existe um único caminho para a felicidade e que a verdadeira realização vem de viver uma vida autêntica e fiel a si mesmo. Ele reescreveu as regras do que significa ser bem-sucedido e feliz. Ao fazê-lo, tornou-se uma inspiração para muitos. Camila, atriz e modelo, tinha 20 anos quando começaram a namorar por volta do final de 2017. Leo ainda havia sido visto com Nena em maio daquele ano. Mas, como em tantos de seus relacionamentos, os detalhes exatos permaneceram envoltos em certa ambiguidade.
Suas aparições juntos eram cuidadosamente orquestradas, breves vislumbres do que poderia ter sido um romance mais convencional. Foram vistos em iates, em estreias de filmes e até em um jogo do Lakers, pintando um quadro, foto de um casal aparentemente feliz. No entanto, o padrão subjacente permaneceu inalterado. When are you going to settle down? Oh, Kids and marriage. I would never answer that question. Um relacionamento que parecia avançar rumo a algo sério, apenas para desaparecer silenciosamente. É exatamente esse ciclo que se tornou intrinsecamente ligado à imagem pública de Leonardo DiCaprio. A perseguição implacável dos paparazzi, as especulações intermináveis da imprensa e os rompimentos inevitáveis contribuem todos para a narrativa de um homem aparentemente destinado a permanecer eternamente solteiro. É fácil, de uma perspectiva externa, descartar esses relacionamentos como romances passageiros, produtos da fama e da fortuna. Mas, por trás da superfície, há uma história mais complexa, enraizada em sua infância, seus medos e seu compromisso inabalável com seu próprio caminho singular. A brevidade desses romances reflete sua necessidade de espaço e independência, uma necessidade repetidamente enfatizada ao longo de sua vida. Cada mulher trouxe consigo suas próprias ambições e forças, qualidades que ele indubitavelmente admira, mas que, com o tempo, percebeu tornarem excepcionalmente desafiador um compromisso tradicional e duradouro. A dinâmica de poder e expectativa inerente ao casamento, as concessões e a fusão de identidades, tudo isso sempre lhe pareceu restritivo. Considere o caso de Gisele Bündchen, um relacionamento que durou 6 anos, uma verdadeira eternidade na história amorosa de DiCaprio. Eles até compartilharam um compromisso público com o ativismo ambiental, viajando juntos para a floresta amazônica. Contudo, mesmo nessa aparente proximidade, começou a surgir uma sensação de desconexão. As reflexões de Gisele em suas memórias sugeriram uma crescente disparidade entre seu eu em evolução e o núcleo aparentemente imutável dele. Ela descreveu um processo de autodescoberta, uma remoção das superficialidades, enquanto ele permanecia resistente a uma introspecção semelhante. Trata-se de uma observação comovente, que destaca as sutis, porém significativas, diferenças capazes de minar até os alicerces mais sólidos. Depois há Blake Lively, estrela de Gossip Girl. Seu breve, porém intenso, romance cativou a imaginação do público. Os detalhes, relatados pelo produtor da série, ofereceram um vislumbre da natureza divertida, quase caprichosa, de sua conexão. As fotografias enviadas por meio de uma boneca, um retrato pré-Instagram de um namoro moderno, dizem muito sobre a época e sobre a maneira singular como tentaram lidar com a vigilância constante da mídia. É um testemunho dos esforços extremos que as pessoas fazem para preservar alguma aparência de privacidade sob o incessante holofote da fama. Mas, mesmo com esse encanto lúdico, o relacionamento acabou seguindo o padrão familiar. A presença recorrente de modelos mais jovens em sua vida amorosa não é meramente uma questão de preferência. Reflete seu desejo por certo tipo de energia, vitalidade e liberdade. Essas mulheres, frequentemente no auge de suas carreiras e repletas de ambição, encarnam exatamente as qualidades que ele mais valoriza. Representam uma vida vivida em seus próprios termos, uma rejeição às expectativas sociais. Contudo, a diferença de idade, embora aparentemente irrelevante à primeira vista, pode também gerar um desequilíbrio, uma dinâmica que, por fim, contribui para a conclusão inevitável do relacionamento. E quanto aos rumores, os sussurros de romances com Rihanna, as especulações sobre gravidezes, as narrativas falsas criadas pela mídia sensacionalista, essas são consequências inevitáveis de uma vida vivida sob os olhos do público. São um bombardeio constante de ruído, uma distração das conexões genuínas que ele tenta estabelecer. São um testemunho dos extremos aos quais as pessoas recorrem para criar uma história, vender uma narrativa, mesmo que isso signifique inventar eventos e espalhar desinformação. O processo judicial contra um tabloide francês que falsamente alegou que ele havia engravidado Rihanna sublinha sua determinação em proteger sua privacidade e combater a busca incessante por sensacionalismo. O relacionamento com Tony Garrigan,
que durou impressionantes 18 meses, inicialmente existiu de forma tranquila, quase secreta. Anos depois, seu reencontro, fotografados caminhando juntos após um jantar, reacendeu as especulações. Contudo, parece que eles simplesmente mantiveram uma amizade, uma conexão que transcendeu o drama e a atenção da mídia. Essa capacidade de preservar amizades com ex-parceiros românticos talvez seja um indicador fundamental de sua maturidade emocional, de sua habilidade em separar o romance da conexão humana subjacente. O mais recente e mais duradouro relacionamento com Camila Morrone, que se estendeu por 5 anos, trouxe um lampejo de esperança para aqueles que ansiavam vê-lo se estabelecer. Com 20 anos, ela era significativamente mais jovem, mas sua ligação parecia basear-se em um nível mais profundo de compreensão e respeito mútuo. Mesmo assim, até esse relacionamento aparentemente estável acabou seguindo o padrão familiar. Os detalhes em torno do término permanecem amplamente desconhecidos, envoltos no mesmo véu de sigilo que caracterizou seus relacionamentos anteriores. Então, por que Leonardo DiCaprio nunca se casou? A resposta, ao que parece, é multifacetada. É uma combinação de suas experiências na infância, seu medo de compromisso, seu desejo de independência e seu compromisso inabalável com seu próprio caminho singular. Reflete um homem que sempre resistiu a ser definido por expectativas sociais, alguém que sempre priorizou sua liberdade pessoal acima de tudo. É uma vida de riscos calculados, uma negociação constante entre o desejo de conexão e a necessidade de autonomia. Ele busca parceria e apoio, mas em seus próprios termos. E embora o público continue a especular e analisar, a projetar seus próprios desejos e expectativas sobre suas escolhas, a verdade permanece. Leonardo DiCaprio está, em última instância, traçando seu próprio rumo. Um rumo que pode não se conformar às noções convencionais de felicidade e realização, mas que, para ele, é indubitavelmente autêntico. Ele é um homem que entende que a verdadeira liberdade não reside em se conformar às expectativas, mas ao abraçar a própria verdade, mesmo que essa verdade signifique permanecer perpetuamente desvinculado. Ele é um homem que entende que a verdadeira liberdade não reside em se conformar às expectativas, mas em abraçar a própria verdade, mesmo que isso implique permanecer perpetuamente sem laços. E, no entanto, a história não termina aí. Ela continua a evoluir, a apresentar novas nuances, novos padrões que revelam ainda mais sobre o homem por trás da lenda. Pois, para Leonardo DiCaprio, a narrativa não se trata apenas de quem ele não casa, mas sim da própria jornada, da constante negociação entre desejo pessoal e expectativa pública. Trata-se de um homem que, de muitas maneiras, definiu seus próprios termos, mas que também é perpetuamente moldado pelo olhar do mundo. O relacionamento com Vittoria Ceretti, o capítulo mais recente dessa saga contínua, ofereceu uma nova perspectiva. Não se trata apenas de mais uma mulher bonita ao seu lado. É sobre uma conexão que parece diferente, mais estável, pelo menos à primeira vista. A faísca inicial surgiu na estreia de Mata os Fiéis da Flor da Lua, Killers of the Flower Moon. Um momento capturado pelas câmeras e instantaneamente disseminado pela internet. Os avistamentos subsequentes, na Itália, em festas de Halloween, no show dos Rolling Stones, até mesmo numa viagem a Art Basel, alimentaram especulações e incendiaram fantasias dos fãs. Parecia diferente, não é mesmo? As fotos de DiCaprio e Ceretti passando tempo com a mãe dele, um detalhe aparentemente pequeno, carregavam um peso imenso. Conhecer a mãe, um marco fundamental em qualquer compromisso potencialmente duradouro. Os rumores começaram, mais altos desta vez. Será que é dessa vez? Será que Leonardo DiCaprio finalmente está prestes a se estabelecer? É claro que o avistamento do anel de diamante só intensificou a frenesi. A internet explodiu em piadas e declarações de uma nova era de vida doméstica para o eterno solteiro. Mas a verdade, como frequentemente acontece na vida de DiCaprio, era muito mais complexa. O anel fazia parte da coleção já existente de Ceretti, um detalhe puramente coincidente que desencadeou uma onda momentânea de delírio online.
Isso destacou a persistente desconexão entre percepção pública e realidade privada. E aqui está o elemento fascinante. Mesmo enquanto o mundo espera ansiosamente por um casamento, fontes próximas a DiCaprio repetem consistentemente o mesmo refrão. Casamento simplesmente não está em seu futuro. Não se trata de não querer vitória. Os dois parecem genuinamente felizes juntos, desfrutando de uma conexão que parece mais profunda do que muitos de seus relacionamentos anteriores. Mas o padrão subjacente permanece, um padrão enraizado no desejo de liberdade criativa, na capacidade de se entregar totalmente à sua arte, numa vida desobrigada das exigências e expectativas que frequentemente acompanham o matrimônio. Isso não é uma rejeição total ao compromisso. Ele demonstrou capacidade de cultivar amizades profundas e duradouras, até mesmo com ex-parceiras românticas. Ele valoriza lealdade e apoio, e claramente busca conexões significativas. Mas, para Leonardo DiCaprio, essas conexões não exigem necessariamente a estrutura formal do casamento. Trata-se de uma decisão consciente, uma escolha deliberada de priorizar seu próprio caminho singular, mesmo que isso fuja das normas sociais. É igualmente importante considerar a influência de sua infância. Ter crescido em uma família fragmentada, testemunhando as complexidades do divórcio e os desafios da criação compartilhada, provavelmente lhe incutiu uma certa aversão à noção tradicional de casamento. Não se trata de medo de intimidade, trata-se do desejo de evitar repetir o modelo que ele percebeu como instável ou infeliz. Trata-se de forjar sua própria definição de parceria, uma que permita flexibilidade, independência e liberdade para perseguir suas paixões sem restrições. E há ainda o impacto inegável de sua carreira. Leonardo DiCaprio é um ator dedicado, um homem consumido por sua arte. Ele aborda cada papel com uma intensidade e compromisso que beiram a obsessão. Atuar não é apenas um trabalho, é um chamado, uma paixão que o impulsiona, o inspira e o define. Relacionamentos, mesmo os mais significativos, frequentemente exigem concessões, ajustes e sacrifícios. Para um homem que próspera na liberdade criativa e demanda uma parcela considerável de seu tempo e energia, as concessões inerentes ao casamento podem parecer um obstáculo intransponível. A história de seu relacionamento com Vittoria Ceretti é especialmente reveladora sob essa perspectiva. Relatos sugerem que ela possui um certo lado nerd que ressoa com os próprios interesses e paixões de DiCaprio. Não se trata de atração superficial. Trata-se de uma conexão mais profunda, de um entendimento mútuo do que significa ser movido por algo, ser criativo, comprometer-se com algo maior que si mesmo. Trata-se de encontrar alguém que aprecie seu estilo de vida não convencional, que abrace suas peculiaridades e que não exija que ele se adeque às expectativas sociais. A pergunta que surge então é: o que o futuro reserva? Leonardo DiCaprio acabará por abraçar a paternidade, uma possibilidade que ele recentemente reconheceu, ou continuará a navegar pelo mundo como um eterno solteiro, símbolo de liberdade e independência? A resposta, sem dúvida, reside nele próprio, na complexa interação entre seus desejos pessoais e suas ambições profissionais. É igualmente fascinante examinar as dinâmicas em mudança dos relacionamentos de celebridades na era das redes sociais. Embora os paparazzi ainda capturem momentos, o fluxo constante de informações, o escrutínio implacável e a imediatidade dos comentários online acrescentam outra camada de complexidade à experiência de namorar sob os holofotes. Não se trata apenas de gerenciar a narrativa, trata-se de preservar um senso de privacidade e autenticidade num mundo que exige exposição constante. Em última análise, a história de Leonardo DiCaprio não é apenas sobre as mulheres com quem namorou ou os relacionamentos que não seguiu adiante. É a história de um homem que consistentemente desafiou expectativas, questionou convenções e criou sua própria definição de sucesso. Ele é um paradoxo vivo, um ícone global que simultaneamente encarna tanto a liberdade quanto a restrição. E, à medida que se aproxima dos 50 anos, o mundo continua a observá-lo, fascinado pela evolução contínua dessa lenda enigmática e duradoura. O reconhecimento de que considera a paternidade, uma sutil mudança em suas declarações públicas, sugere uma introspecção mais profunda,
uma disposição para imaginar um futuro que outrora poderia ter parecido inimaginável. Contudo, sua dedicação inabalável à sua arte permanece constante, sendo a força orientadora que molda suas decisões e define seu caminho. Leonardo DiCaprio continua sendo um testemunho do poder da individualidade, um lembrete de que há mais de uma maneira de viver uma vida plena e significativa. A história em andamento de Leonardo DiCaprio é uma fascinante exploração de ambição, arte e da incessante busca pela liberdade pessoal.